Olá, eu sou o Lucas Piuvelli e aqui estamos na nossa segunda aula da nossa minissérie de tortas de confeitaria. Faça e venda tortas de confeitaria. Então, quero agradecer a milhares de pessoas que assistiram a primeira aula, os comentários, a interação de todos vocês. E quero avisar também, se você não assistiu a primeira aula, assista a primeira aula, que é uma continuação aí. Você vai aprender a massa, recheio. Inclusive, a massa que eu vou utilizar hoje é a mesma massa que eu ensinei na primeira aula. Então, se você não assistiu a primeira aula, assista a primeira aula. O link está aí no grupo de WhatsApp. Quero agradecer todo mundo, todo o carinho, e já tem pessoas que estão colocando em prática já as suas tortas. Estou muito feliz começando a vender e ganhar dinheiro aí com as tortas de confeitaria. E agora eu vou revelar para você a oportunidade que nós vamos fazer aqui imperdível, para você aprender a fazer vários tipos de tortas de confeitaria, 10 tipos de tortas na verdade, tudo passo a passo. Vai aprender a fazer macarrons, vai aprender a fazer bolo de rolo, que é um bolo que é típico pernambucano, que você pode fazer para ter uma coisa diferente na sua cidade. Vai aprender a fazer outras coberturas, como glaçagem, flor de caramelo, enfim, tudo isso. Todas essas tortas, tudo passo a passo, eu ensino no nosso curso de tortas de confeitaria. E o nosso curso é R$ 267, esse é o preço que a gente vende, é o preço normal dele, apesar que ele vale muito mais que isso. Mas para vocês, somente para vocês que estão no meu grupo do WhatsApp, nós vamos fazer agora uma oportunidade incrível, imperdível, que eu não sei quando a gente pode fazer novamente e se a gente vai fazer novamente. Então isso é muito importante, ok? Então o curso de R$ 267 vai sair por apenas R$ 97. E esse curso, gente, só vai ser por R$ 97 para as pessoas que estão dentro do nosso grupo do WhatsApp e por um tempo muito curto, ok? Então aproveitem a oportunidade. Vejam todos os detalhes do curso, aí que a gente vai mandar o link dentro do grupo do WhatsApp. A gente está mandando o link para você ver todos os detalhes, porém não compre agora, porque amanhã, que vai ser o grande dia, vai ser o dia que a gente vai liberar a venda para as pessoas. Detalhes, que quem adquirir o curso amanhã vai ganhar bônus. Quais os bônus que a pessoa vai ganhar? Que o pessoal vai ganhar, as primeiras 200 pessoas que se inscreverem amanhã vão ganhar. Vão ganhar um curso que eu falo um pouco sobre bicos, como trabalhar com bicos. Vou ensinar também a fazer um buttercream brilhante, aquela cobertura brilhante, flores feitas com buttercream. Fora isso, você também vai aprender a fazer brigadeiros de bico. Então, vou ensinar uma decoração e fazer brigadeiros de bico também, que é uma tendência aí nas tortas para você decorar. Então, o curso está imperdível e por esse valor, como eu disse, não sei quando a gente vai fazer novamente, se a gente vai fazer novamente. Então, aproveite essa oportunidade. Dentro dos grupos do WhatsApp, tirem todas as suas dúvidas, se você tem alguma dúvida sobre o curso e tudo mais, e o curso tem certificado, viu gente? Isso também as pessoas perguntam muito sobre o certificado, tem certificado o curso. Então façam todas as suas perguntas dentro do grupo, ok? Para não ficar com nenhuma dúvida, e amanhã as 200 primeiras inscrições vão ganhar esses bônus que eu estou falando. Lembrando que depois dessa semana o curso volta a ter o preço normal, que é R$ 267. Então aproveite para ganhar os bônus das 200 primeiras pessoas, façam sua inscrição amanhã, às 9 horas da manhã, quando a gente mandar o link para vocês. Fora isso, então, vamos falar um pouquinho sobre a nossa aula. Ontem eu fiz uma torta crocante e hoje eu vou fazer um bavarois de pêssego. Vamos fazer tudo passo a passo. Vou ensinar para vocês toda a montagem, a geleia, a mousse, a decoração, enfim, a gelatina que a gente coloca em cima. E vamos aproveitar todo o pêssego, vamos utilizar pêssego em calda. Você vai ver tudo passo a passo agora. E fora isso, nós temos amanhã, que é a nossa aula especial aí, que eu acho que é o campeão de vendas, na verdade, que é o nosso bolo trufado com mousse de cereja. Esse bolo fica delicioso. Vou ensinar a fazer flores de chocolate também, tudo imperdível amanhã. E depois de amanhã, na quinta-feira, nós vamos mandar para o grupo de WhatsApp. Se você está aí no grupo, continua no grupo, porque lá para o grupo nós vamos mandar todas as receitas das tortas que nós fizemos essa semana aqui, para você aí ter mais conhecimento, fazer suas tortas e ganhar dinheiro lucrando aí com tortas de confeitaria. Então agora vamos começar a nossa aula. E agora então eu vou fazer a geleia. Na verdade é uma gelatina de morango que vai como recheio do nosso bavarois, ok? Então o que a gente vai utilizar aqui? Nós vamos utilizar, aqui nós temos 250 gramas de morangos. Então vamos colocar, vocês podem bater no liquidificador ou pode fazer aqui como eu vou fazer no mixer, ok? 250 gramas de morango. Vamos acrescentar aqui 50 ml de água. E vamos bater até formar como se fosse um suco. Então olha só, depois que formou assim como um creme, na verdade, um suco,
né, um suco um pouquinho grosso, nós vamos adicionar 1 colher de sopa de suco de limão e vamos adicionar também 100 gramas de açúcar refinado ou açúcar cristal. E vamos bater novamente. Perfeito. Então ele vai ficar como um creme agora. Nós vamos ter esse creme aqui de morango, ok? Vamos colocar numa panela e vamos levar para o fogo para ferver durante mais ou menos uns 5 minutinhos, ok? Então o que acontece aqui? Vamos colocar na panela e vamos levar para o fogo para ferver durante uns 5 minutinhos. Então agora nós vamos hidratar para fazer a nossa gelatina, né, de morangos. Nós vamos hidratar aqui 12 gramas de gelatina sem sabor em 50 ml de água. Vamos misturar bem e deixar até formar um purê. Vai formar um purezinho, vai se hidratar a gelatina e nós vamos derreter no micro-ondas por cerca de 10, 15 segundinhos. Ou em banho-maria, você também pode derreter sem problema nenhum, tá? Vou deixar hidratando aqui do lado. E aqui eu vou mostrar pra vocês como ficou. Aqui, olha, o nosso morango, ok? Então aqui nós vamos cozinhar. Não é para formar uma geleia, só é realmente para que ele fique assim. Tá vendo? Olha só. Ferver para ter mais durabilidade, ele fica como se fosse um creme. E aqui nós vamos adicionar agora, olha só, a nossa gelatina já começou a formar como se fosse um purê. Vamos levar ao micro-ondas agora por 10, 15 segundos. Aqui eu coloquei 10 segundos, vai faltar um pouquinho mais, tá? Vou colocar mais 10 segundos. Porque eu ainda olho que tem uns pedacinhos ainda de gelatina que não derreteram. E aqui já está líquida, tá vendo? A nossa gelatina que estava como um purê ficou líquida. E agora nós vamos adicionar na nossa polpa de morango que a gente cozinhou. Vamos misturar bem, bem misturado, assim. Vamos misturar bem, bem misturado, desse jeito. E agora, se você quiser, aqui, olha só, a cor não ficou um vermelho bem escuro, né? Devido ao morango, enfim, depende da qualidade do morango. Você pode colocar uma gotinha aqui, ó, de corante vermelho. 2 gotinhas eu coloquei, para que fique uma cor mais bonita. Ó. Você pode utilizar um pouquinho de corante, se você quiser. Se você não quiser, não utiliza, para ter uma cor mais bonita, ok? Feito isso agora, nós temos aqui uma forma, olha, essa forma é uma forma de 22 centímetros de diâmetro, ela tem 22 centímetros de diâmetro, e aqui eu tenho um pouquinho de óleo, tá vendo? Um pouquinho de óleo esse óleo aqui é um óleo de milho. Eu vou untar bem essa forma, tanto na lateral, como na parte de baixo, ó. Unto bem. Depois que eu untei direitinho, nós vamos colocar aqui nossa geleia de morango. E vamos levar para a geladeira durante mais ou menos 1 hora até que endureça, tá? Vamos deixar endurecer para a gente poder utilizar como o recheio da nossa bavaroise. E assim, vamos levar agora para a geladeira até endurecer. Então agora nós vamos fazer, né, da nossa bavaroise, nós vamos fazer agora uma mousse que vai fazer a estrutura, na verdade, uma mousse de pêssego. Você também pode mudar o pêssego para outra fruta que você queira, fruta em calda de preferência, porque acaba tendo um pouquinho mais de durabilidade. Então pode fazer de abacaxi em calda, pode fazer, enfim, de outras frutas que você escolher, que seja, essa receita é para uma fruta em calda, ok? Então vamos começar agora a nossa receita. Nós vamos aqui aproveitar tudo do nosso pêssego. Então aqui eu tenho um pouco da calda, tenho 60 gramas da calda de pêssego, ok? Da calda do pêssego. E eu tenho 15 gramas de gelatina sem sabor. Vamos colocar a gelatina assim, olha. Vamos mexer bem
para ela se hidratar na calda do pêssego. Vamos deixar ela aqui de lado. Ela vai ficar bem firme, daqui a pouquinho eu mostro para vocês a consistência que ela vai ficar. Vamos deixar ela aqui reservada. E agora então nós vamos utilizar aqui, olha, pêssego, tá? Eu tenho aqui 350 gramas de pêssego, ok, em calda. E nós vamos processar ele. Vamos colocar o pêssego aqui e vamos processar. Olha só, nós vamos processar o pêssego até obter assim um purê. Tá vendo que ele vai ficar como se fosse um purê. E aqui nós vamos colocar em uma vasilha o nosso pêssego. Você pode também bater no liquidificador, tá? Se você não tem um multiprocessador, pode pôr em um liquidificador sem problema nenhum. Então aqui nós temos nosso purê de pêssego, 350 gramas de pêssego. Nós vamos adicionar agora 200 gramas de leite condensado. 200 gramas de leite condensado. Vamos adicionar também 200 gramas de creme de leite. E vamos mexer bem aqui. Então nós temos 350 gramas de purê de pêssego, 200 gramas de leite condensado e 200 gramas também de creme de leite. Misturo bem todos os ingredientes. Então agora, olha só, vou mostrar para vocês como ficou a nossa gelatina. Olha, nossa gelatina ficou assim, tá vendo? Ó, como um purê. E nós vamos levar agora ela ao micro-ondas para derreter. Vamos colocar uns 20 segundinhos no micro-ondas para derreter. Então agora nós tiramos a nossa gelatina. Olha, vamos misturar bem. Ela está derretida. E agora nós vamos acrescentar no nosso creme aqui, ó. Misturar super bem. Depois disso, nós vamos colocar aqui. Vamos acrescentar 250 ml de chantilly batido, ok? Então aqui eu tenho 250 ml de chantilly já batido. Nós vamos pegar e vamos incorporar aqui o nosso recheio. Assim. Vou utilizar aqui um fouet e vamos misturar para dar leveza e consistência a essa mousse. Aqui, gente, eu vou ensinar a fazer o bavarois, mas você pode fazer, como é que fala, só essa mousse de pêssego, por exemplo, no potinho para vender, enfim. Pode ser como recheio de um bolo seu, sem problema nenhum. Ó. Vamos mexer bem, até incorporar bem todo o chantilly nesse nosso creme. Ó. E aqui vai ficar a nossa mousse de pêssego. Ela fica nesse ponto agora. Aí depende da montagem que você for fazer. Você pode já utilizar ela de imediato ou pode pôr um pouquinho na geladeira para que ela pegue um pouquinho mais de consistência e assim fique mais fácil você trabalhar. Nesse caso, no meu caso, eu vou colocar aqui uns 10, 15 minutinhos na geladeira para que ela pegue um pouquinho mais de consistência e fique um pouquinho mais fácil de trabalhar. Não pode endurecer muito, tá? Porque se endurecer muito, o que acontece? Você não consegue moldar essa mousse direitinho do jeito que a gente vai fazer. Então agora nós vamos começar a nossa montagem do nosso bavarois. Aqui eu tenho um aro, ok? Você pode fazer isso também numa forma, mas no aro fica mais fácil. Então o que eu vou fazer? Vou começar aqui untando esse aro com um pouquinho de óleo, ok? Vou utilizar um pouquinho de óleo aqui de milho. Colocar um pouquinho aqui na mão e vamos untar o nosso aro para não grudar a nossa mousse. Ok? Feito isso, depois que você untou direitinho, aqui, nós vamos utilizar alguns morangos. Eu tenho morangos aqui inteiros. Nós vamos cortar essa parte de baixo do morango e vamos cortar eles ao meio também, assim, ó. Ok? Corto eles ao meio e vamos colocá-los aqui, desse jeito. Onde a gente cortou, nós vamos colocar grudado no aro, ok? E vamos fazer isso em toda a volta do nosso aro, desse jeito. Então agora olha só, nós temos aqui a nossa mousse que eu coloquei
para pegar uma consistência, tá vendo? Ela não pode ser muito dura. E agora nós vamos começar aqui, olha, a apertar esta mousse desse jeito, olha, entre os morangos. Eu aperto bem para tirar esse ar que tem em volta e grudar os morangos aqui. Ok? Assim. Vamos fazer isso em toda a sua volta, em toda a volta do nosso bavarois. Aperta bem para não ficar buraquinhos de ar, tá? Aqui caiu um morango que a gente ajeita e vem colando aqui com a nossa mousse. Sempre apertando nas laterais, ok? Vamos colar bem todos os morangos. Depois que eu ver que eu colei bem, você vê que já colou bem todos os morangos. Assim. Vamos aqui. Eu tenho uma massa que eu já ensinei para vocês, né? Essa massa aqui é aquela massa básica, tipo pain de ló, de baunilha. Nós vamos cortar um disco da massa. Vamos colocar esse disco da massa aqui, ó, aqui embaixo, desse jeito. E com a calda, nós vamos utilizar um pouco de calda aqui, olha, para umedecer. Essa calda que eu estou utilizando é a calda do próprio pêssego, ok? Então venho aqui, ó. Coloco a calda do pêssego para umedecer bem aqui a nossa massa e também já ficar com aquele gostinho de pêssego, né? E agora nós vamos colocar mais uma camadinha de mousse aqui, olha. Então agora nós vamos fazer uma gelatina que vai ser a cobertura do nosso bavarois, ok? Para isso nós vamos utilizar aqui 50 ml da calda do pêssego, tá? E vamos colocar aqui a gelatina sem sabor e vamos hidratar a gelatina na calda do pêssego. Vamos deixar aqui hidratar até formar um purê. E depois disso vamos levar para o micro-ondas e derreter por 20 segundos, de 10 a 30 segundos. Vai depender do micro-ondas, ok? No meio são 20 segundos. Depois disso, aqui eu já tenho, olha só. Eu tenho aqui 400 ml da calda do pêssego também. E eu vou colocar umas 2 gotinhas de corante amarelo. Para quê? Para que essa calda ela fique amarelinha, essa cobertura ela fique amarelinha. Ok? Então eu coloquei aqui 2 gotinhas, né? E agora com uma colher nós vamos misturar, ó, para que fique amarelinha. A gente dá uma cor aqui na calda do pêssego. Olha só, ficou bem amarelinho. Feito isso, nós vamos agora derreter a nossa gelatina, que ela já aqui formou um purê, ó. Como um purê, tá vendo? Vou colocar 20 segundos no micro-ondas. Nós já tiramos a nossa gelatina, olha. Está já hidratada e derretida. E agora vamos acrescentar essa gelatina nessa calda aqui. Vamos misturar bem. E aí o que acontece? Pode ser que, como nesse caso, olha, formou algumas bolinhas de ar. Se formar algumas bolinhas de ar, você pode dar uma batidinha assim, ó, na calda, e essas bolinhas de ar elas vão subir, ok? Você pode ver se elas estourarem bem. Se não estourar, você pode pegar e simplesmente assim com a colher, olha, tirar aqui essas bolinhas de ar para que a nossa gelatina fique mais limpa, tá? Sem nenhuma assim, borbulha. Essa aqui fica tipo umas bolinhas, algumas borbulhas de ar aqui na gelatina. Então você pode pegar e tirar assim, olha, aqui, para não ficar nenhuma borbulha de ar, ok? E agora nós vamos deixar essa gelatina chegar num ponto que ela fique parecida com um ponto de clara de ovo. Não é nem líquida como ela está agora e também não é dura, tá?
Vamos deixar aqui em temperatura ambiente mesmo, ela chegar nessa textura, para depois poder utilizar. Então agora, o nosso próximo passo é o quê? É nós colocarmos a gelatina que a gente fez aqui, olha, ela já endureceu aqui, ó, e vou tirar agora da nossa forma. Aqui. Ó. E vamos colocar aqui no meio. Dessa forma. Ok? E agora nós vamos completar com o restante da nossa mousse. Aqui. E vamos alisar para que fique bem lisinha, para a gente finalizar com os nossos pêssegos e também a gelatina que a gente preparou. Aqui, gente, como eu demorei um tempinho, porque, como é que se fala? Para fazer para endurecer a nossa gelatina de morango, ok? Ficou um pouquinho duro até demais a nossa mousse, tá? Por isso que ela tá nessa consistência. Porém, vocês podem fazer, façam na sequência direitinho. Façam primeiro a gelatina de morango, deixa endurecer e depois faz a mousse, porque assim não tem esse problema. Então aqui a gente vai espalhar direitinho, dessa forma. Depois disso, nós vamos decorar. A decoração você pode fazer a seu gosto, tá? Então aqui eu vou decorar com pêssegos, mas você pode usar a sua criatividade aí, decorar só com morangos, com morango e pêssego. Aqui eu vou decorar com morango e pêssego, na verdade. Então aqui nós vamos alisar bem, espalhar para que fique bem retinho. Ó, uma coisa muito importante é o seguinte, como a gente aqui está usando um aro um pouquinho maior mais alto do que a nossa mousse, é importante que não tenha nenhum pouco de mousse assim nessa parte de cima, porque senão vai acabar ficando sujo a nossa gelatina, tá? Que a gente vai colocar aqui. Então o que acontece aqui, ó, você pode passar um dedo assim, olha, para tirar esses excessos de mousse. Pode passar também um guardanapo, se vocês quiserem. Olha, só para não ter nenhum excesso de mousse aqui, porque senão isso vai deixar meio que suja a nossa gelatina. E aqui eu tenho os pêssegos fatiados, e vocês podem vir agora com os pêssegos, olha, e começar a colocar os pêssegos aqui em volta para fazer a decoração. Opa, caiu um pêssego aqui, estava junto com o outro, e assim nós vamos fazendo a decoração com os pêssegos. Aqui eu tenho eles fatiados, você pode colocar metade do pêssego, enfim, pode ir brincando aí, como eu disse, com a decoração, ok? Vou fazer uma decoração agora, vou utilizar alguns morangos que eu tenho aqui. Vamos colocar, eu cortei os morangos ao meio, e aqui vamos colocar os morangos, fazendo aqui uma volta, aqui, e podemos finalizar com o nosso pêssego. Derrubei mais um aqui, com os nossos pêssegos aqui. O que acontece? Vocês podem, quando for fazer a dica que eu tenho para vocês, nessa questão de decoração, com as fatias de pêssego, você corta as fatias lindas para a sua decoração, ok? E o que acontece? Quando você for fazer a mousse, você utiliza as rebarbas, né? O que sobrou dessa decoração aí, você utiliza, que eu vou fazer como dar uma enroladinha pra gente colocar aqui no meio. Você utiliza as rebarbas para poder corta as lâminas lindas para decoração e utiliza as rebarbas para fazer a mousse, ok? Então aqui nós temos a nossa gelatina, que ela já está assim, olha, nessa consistência, tá vendo? Olha, como uma clara de ovo, como eu disse. E agora a gente vem com a gelatina aqui por cima, ó, dessa forma. Vamos espalhar bem a gelatina, levar para a geladeira por cerca de umas 2 a 3 horas, para poder depois tirar da geladeira e servir. E aqui você já vai ter uma sobremesa espetacular. Daqui a pouquinho vou colocar na geladeira, daqui a pouquinho eu mostro para vocês como que ficou o nosso bavarois aqui de pêssego.
E aí, o que você achou dessa aula? Quero que você diga lá, manda mensagem nos grupos, tire as dúvidas. Nossa equipe está preparada lá para tirar todas as suas dúvidas nos nossos grupos de WhatsApp. Fora isso, gente, não se esqueçam que amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos abrir as inscrições e as primeiras 200 pessoas só que vão receber o bônus. Então, aproveitem, cliquem amanhã, em primeiro momento, cliquem e façam sua inscrição no nosso curso de tortas de confeitaria, que vai ser apenas R$ 97,00 dessa vez, ok? Fora isso, amanhã também temos outra aula, temos mais conteúdo, não acabou não. Amanhã nós vamos ter nossa aula da nossa torta trufada com mousse de cerejas. Aguardo todos vocês aqui na nossa aula. Amanhã, às 9 horas também, a gente vai mandar o link para a nossa aula para você aprender tudo passo a passo, ok? Beijos e até amanhã!